Gente, eu tô olhando The Dodgers. The Dodgers is fighting tyranny. Eu queria estar mais apresentável pra falar isso pra vocês, mas é que eu tomei chuva na cabeça hoje. Gente, eu passei na OAB. Gente, eu tava muito preocupada que eu ia ficar muito triste se eu não passasse, que eu queria muito passar. Aí eu tava o dia inteiro atualizando a página pra ver se tinha saído lá o comunicado e tal, não sei o quê, porque a data provável era hoje que ia sair, né, o resultado. E aí era tipo assim, 6h30 e não tinha saído ainda. E eu tava meio chateada, assim. E aí eu desisti, porque eu pensei, nem vai ser mais hoje. Aí eu tava em videochamada com o Diogo e ele falou assim, e aí, como é que foi a OAB? Daí eu fiquei tipo, eu acho que não botaram resultado, mas eu vou olhar de novo, daí tava lá. O safado achou meu nome antes que eu. Ele já, tipo, não fez aquela cara do tipo, não foi dessa vez. Muito feliz, eu tinha guardado mais espumante pra esse dia. Então agora eu botei ela no congelador porque eu levei pouca fé, entendeu? Levei pouca fé, não botei na geladeira, mas passei. E eu nem falei pros meus pais ainda. Quem sabe é, tipo, a FGV, eu, Diogo e vocês agora. Eu nem sei o que dizer, na real. É isso, gente. Também ontem. E como que foi teu dia? Mas tá bem ruinzinho aqui porque tá cheio de pó, né? E aquele pó que... Baleada hoje. E daí eu peguei meu Monster de ontem. Gente, foi um maior rolê, assim. Nem sei o que contar pra vocês. Mas é que não é grande coisa, eu quero contar pra vocês porque eu tô cansada. Eu não sei se eu falei em algum momento vlog, mas eu assinei, tipo, um plano de 3 trimestral de
tipo personal, assim. Só que não é bem personal porque ele não fica comigo o tempo todo. Mas ele passa o meu treino e ele ensina e ele, tipo, cobra e... enfim, e me acompanha. E é, tipo, uma pessoa que eu confio porque eu já fiz academia com outras pessoas no passado. O treino que eu ganhava dessas pessoas, desses outros personal, sei lá como é que fala, no plural. Eu ficava meio assim porque parecia muito treino de homem, sabe? Daí eu não gostava muito. Era muito, tipo, peitoral, assim. E braços também. Tinha muito. Não mais que perna, mas, tipo, tinha de um jeito que eu achava que não precisava. Daí esse personal de agora, nossa, eu acho ele muito bom. Ele é muito nerd do que ele faz, né? E o que ele faz, no caso, é educação física. Então, ele é muito nerd dessas coisas, então ele sabe de tudo. Segunda-feira eu tinha meio que me lesionado. É que não é lesionado. Eu tinha repuxado um troço ali, que era um músculo bem grande, assim. E eu fiz de uma maneira bem trouxa, assim. Tava fazendo um movimento comum, bem comum, que não é nada tipo, uma máquina pesada, não, tipo assim, só um movimento aleatório. Tipo assim, fez tac, puxou ali. Fiquei meio mal, só que aí depois eu fui perceber que tava com um caroço ali no lugar que tava doendo muito, assim. Daí começou a doer muito, com o passar das horas começou a doer muito. E aí eu fiquei tipo, puta que pariu, o que eu vou fazer, não sei o que e tal. Daí eu, tipo, eu me alonguei com os alongamentos que eu sei, que eu aprendi, né, da yoga que eu fiz muitos anos e tal. E daí, tipo, eu meio que entendi qual que era o músculo ali que tava ruim, eu não sabia o que era aquilo, enfim. Aí no outro dia eu fui na academia, no horário que eu sabia que ele ia estar lá. Tipo, ali, se eu já não tinha tipo assim, nossa, como confio muito nessa pessoa, eu confiei mais ainda, entendeu? Tipo, gente, eu tô com a cabeça lenta, tô cansada, tá? Então, fiquem comigo. Eu comecei a confiar mais ainda nele, porque daí eu falei pra ele assim, meu, tem um troço aqui que aconteceu, mostrei pra ele o que tava saltado ali na minha perna, e ele ficou tipo, não, a gente precisa consertar isso. E daí, ele me consertou. Daí, só que daí, na real, foi tipo um alongamento, uma massagem que ele fez. E o bagulho voltou pro lugar, ele não ficou mais saltado. Naquele mesmo dia, eu pude fazer, tipo, treinar. Eu tava sentindo um pouco, assim, de sensibilidade na área ali, mas é porque a gente mexeu muito naquela parte ali. Não porque ela tava em si machucada lá dentro. E aí hoje eu tô, tipo, perfeita. Isso foi ontem, né, que ele me consertou, eu treinei e tal. E aí hoje eu fui lá treinar de novo e, tipo assim, eu estou perfeita, é como se nada tivesse acontecido. Eu até diria que tem outras partes do meu corpo que doem mais do que ali, entendeu? Tipo, ali nem existe. Como se não tivesse existido isso que aconteceu. Aí eu pulei na terça, porque terça-feira eu saí com uma amiga minha. E ainda caiu uma chuvarada horrível. E aí depois que eu saí com ela, eu ia ir na academia. Só que assim, ali é um lugar que alaga e tal. Aí eu teria que ir de carro, e eu gosto a pé. E daí a pé não dá porque os caminhões jogam água na gente. E daí tipo assim, quer saber? Não vou. Não fui e tal. E daí eu fiquei um dia atrasada no treino. E aí quinta-feira pra mim é o dia que eu tô mais cansada no mundo, assim. Mas é tipo, da vida. Tô cansada da vida, na quinta-feira. E quarta-feira é o dia do treino mais pesado. Só que aí, ele ficou na quinta, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu tô morrendo, gente. Eu cheguei em casa morrendo. Porque pensa, eu saí de casa, fui caminhando 10 minutos, né, caminhando pra lá. Aí eu cheguei, treinei 1h20. Aí fiz 40 minutos de cardio. Aí saí do cardio a pé, voltei pra casa, subi a escada aqui de casa. Cheguei aqui em cima, gente, eu tava tipo assim, caí no chão que nem uma bosta. Tipo assim, me joguei, né? E aí ali eu fiquei. E aí eu fiquei, tipo, repousando. Tiveram que me ajudar a me levantar do chão pra eu conseguir tomar banho. Não que eu estivesse machucada, sabe? Tipo, eu tava só muito cansada. Aí tomei banho e, tipo assim, tava todas as superfícies daqui, uma bagunça, uma coisa horrível. E eu precisava arrumar e eu não tinha força pra arrumar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou deitar. Gente, assim, ó, plena 5 da tarde. Falei, vou deitar. Eu falei assim, vou ficar deitada aqui até às 6. Aí às 6 eu levanto, ainda vai dar tempo de passar o aspirador sem incomodar os vizinhos, né, e tal. Tipo assim, na minha cabeça tava perfeito. Eu fui acordar da minha sonequinha 7h10. Eu pensei, tá bom, vou arrumar aqui as coisas, né, mas aí depois a gente não vou passar aspirador, coisa nenhuma, amanhã eu faço isso, né. Porque 8 horas eu já acho que é demais pra ficar passando aspirador. Eu sei que a vizinha de baixo tá acordada, porque ela tá se mudando. Então eu sei que ela não ia se importar, mas mesmo assim, tipo, não gosto de incomodar as pessoas. Eu também tô muito... Acho que eu vou aproveitar esse momento aqui que eu tô falando com vocês e que eu tô mais, assim, descansada mentalmente. E falar pra vocês que, tipo, eu ando muito desanimada com o canal. Porque eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não queria continuar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo essa mesma coisa há anos. E eu mesma tô de saco cheio. Só que eu não consigo fazer outra... Tipo assim, eu não consigo bolar outra coisa pra eu fazer. E aí, eu não quero mudar o canal. Tipo assim, sabe quando tu se inscreveu num canal de vlog e aí do nada o canal fala sobre finanças? Tipo assim, eu não quero que seja isso, né? Eu não quero que tenha essa mudança drástica. Eu quero continuar fazendo esse, tipo assim, a temática do canal vai continuar a mesma e tal. Mas eu queria que tivesse alguma coisa diferente. Eu não sei o que é essa coisa.
Então, enquanto eu não souber o que é essa coisa, eu acho que eu vou continuar postando vlog. Já comecei essa mudança aos poucos, né? Fazendo esse negócio de treinar todo dia. Porque pra mim tava muito complicado, assim. Porque, gente, se eu olhar pra trás, eu consigo entender como que eu cheguei hoje aqui sem saber o que fazer com o canal, sabe? Tipo, por exemplo, olha só. Aí eu tive um final de 2024 e um 2025 inteiro, quase inteiro, né, muito conturbado, né, por causa da doença da minha avó. Só que, tipo assim, o momento antes da minha avó morrer, tipo, já foi muito ruim. Aí eu já fiquei, tipo, muito mexida também com essa história, assim, além do fato em si, morte, mas também tudo que, né, aconteceu em volta daquilo, assim. E aí eu meio que tinha que processar aquilo na minha cabeça, tinha que processar várias coisas que estavam acontecendo, assim, que foram muitas mudanças na vida, assim. E aquele espaço vazio, assim, tanto da pessoa e da existência dela, quanto aquele espaço vazio que eu era, tipo, a grande parte do meu tempo livre que eu dedicava pra cuidar dela e tal, enfim, gente, vários rolês. E daí isso tava me dificultando a cabeça. E aí eu gosto muito de ir na praia, né? E eu falei, cara, agora que eu posso ir na praia, eu vou na praia quantas vezes eu conseguir ir, máximo de tempo que eu conseguir ficar. E aí, claro, tem várias barreiras, como compromissos e dinheiro, né, pra tu conseguir ficar um tempão direto na praia, mas aquela praia que a gente vai que é, tipo, tudo muito caro. Beleza. E foi muito bom pra mim, porque cada vez que eu ia pra praia, minha cabeça fica mais vazia. E isso foi incrível, foi muito bom. Há muitos, muitos anos, porque, tipo assim, ok, minha avó ficou muito ruim, né, nesse último ano, mas já vinha de uma coisa de alguns anos, assim, eu diria pra vocês, desde a pandemia. A situação da minha avó e a situação de cuidados com ela que eu precisava ter, e aquilo já vinha um crescente de ocupar minha mente, assim, e isso tava me adoecendo muito, porque eu também estudei muito sobre isso, mas é tipo, foi um luto de uma pessoa viva, sabe? Então tem várias questões assim que foram ao longo dos anos me deixando muito exausta. E a minha mente era inquietante, era horrível, era 355 mil vozes falando na minha mente, era um negócio que eu não parava nunca. E agora eu tô experienciando, e fui experienciando a cada viagem que eu fiz nesse início de ano, o silêncio, e fazia muitos anos, eu acho, gente, papo de 10 anos que fazia que eu não tinha silêncio na minha cabeça, é um troço que eu esqueci como é que era, é uma coisa de eu conseguir ficar parada, agora no caso não literalmente parada, mas por exemplo, sem fazer bike na academia, sem música, sem estar conversando com ninguém, olhando pela vidraça e, tipo, pensando porra nenhuma. E aí, daqui a pouco eu me dou conta do tipo, nossa, passei uns 20 minutos sem pensar nada. Gente, é um negócio fantástico. Eu nunca tinha experienciado isso. E aí, justamente esse vazio, esse silêncio na minha mente, eu acho que daqui a algum tempo esse silêncio vai resultar em alguma coisa que eu consiga um resultado pro canal, sabe? Do tipo que eu consiga pensar como que eu quero que seja o rumo do canal, tal. No momento, tá só em silêncio, entendeu? E aí como a minha cabeça não tá viajando a 300 por hora o tempo todo, eu às vezes esqueço de gravar as coisas, entendeu? Porque daí eu tô só vivendo aquele momento, eu tô vivendo aquele momento no presente. Assim, gente, há anos que eu faço terapia, que nem uma doida, e todo mundo, todos os psicólogos pelos quais eu passei, me falando me ensinando a meditar, falando que eu não preciso ficar me preocupando com as coisas com antecedência, porque isso quer viver 2 vezes a mesma coisa. Gente, só que assim, eu nunca consegui praticar essa merda e agora eu estou praticando, entendeu? Sem querer. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Vamos continuar com o resto do vlog. Gente, eu tô olhando Duck Dodgers. The Dodgers is fighting tyranny. Jantinha.
Gente, cada dia diminui mais esse croissant aqui. E o preço continua o mesmo, tá? O presente que eu comprei pro Diogo chegou. E como eu nunca comprei dessa marca, só vi pela internet as coisas, eu não sei se é bom. Vocês se lembram que o Diogo tinha comprado uma câmera de ação, né? Eu quis comprar um estojo pra ele guardar. Só que não é um estojo da câmera, é um estojo tech. E aí eu não sei se é bom. Então a gente vai descobrir juntos agora. Tô abrindo pela parte de baixo da caixa. Vamos! Meu Deus! Tá. Ai, que bonito. Eu comprei dessa marca aqui, G-Shield. Eu conheci essa marca por causa daquela moça, a Tiffany, da Phone Store. Quem tá cronicamente online sabe do que eu tô falando. E aí eu conheci essa marca por lá e me parecia boa, daí eu comprei no próprio site da G-Shield. Não foi barato, tá, gente? Foi 90 e poucos pila e eu paguei frete, tá? Porque frete gratuito é a partir de 200 ou 300 reais. Eu vou abrir porque eu tô curiosa, então eu vou abrir com vocês, mas depois eu vou colocar de volta no lugar. Eu não queria que fosse muito grande, e aí eu achei que esse tamanho aqui tava bom. Ah, esse aqui é bem legal, gente. Bem legal, ainda bem que eu abri com vocês. Eu abri sem mostrar no vlog, mas... Aí tem esse aqui, ó, porque o G-Shield é tipo Gorilla Shield, e daí tem um gorilinha aqui. E ele é assim, ó, com esse emborrachado aqui no zíper pra não pegar água. Achei ótimo, bem durinho. Nossa, ele vai gostar muito. Olha, ela é... Aqui não aparece, né? Mas eu vou descrevê-la para vocês. Aqui tem um elástico pra pendurar alguma coisa. E aí aqui tem 2 bolsos grandes, assim. Esses aqui. E aqui tem 3. E eu só comprei essa bolsinha porque eu vi que eles eram elásticos. Então, achei bom. E aí tem o espaço aqui no meio. E o que eu pensei? Botar a câmera numa parte assim. A coisa da bateria, né? Que ele tem uma casezinha de bateria aqui. Aí ele pode colocar também, quando ele for viajar, o carregador dele do computador e do celular aqui. Aqui eu acho que cabe aquele pau de selfie que veio junto, tipo, perfeito, gostei muito. E daí, como eu contei pra vocês em algum vlog aí desse ano, que eu tenho uma GoPro, mas ela pegou água e estragou, eu vou dar pra ele meu cartão de memória, que era até relativamente novo, que tava na GoPro, pra ele ir usando. Até ele comprar um cartão novo, sei lá, com mais memória que ele queira. Ai, eu achei lindo! Mas aí depois eu vou abrir de novo e eu acho que eu vou colocar... Que eu não vou dar só isso daqui pra ele, eu vou dar outras coisas. E acho que eu vou colocar aqui dentro. Ai, vai ficar muito legal se eu colocar aqui dentro as outras coisinhas que eu vou comprar pra ele. Eu queria comprar também um kit de cartinhas de Pokémon pra ele. Um bom presente. Amigos, não quero mentir pra vocês, mas esse livro está me matando. Eu tirei amanhã para terminar de ler ele. Agora faltam oficialmente 6 páginas. E eu não tô conseguindo, gente. Porque, na verdade, esse livro não vai pra lugar nenhum. Eu nunca tinha terminado de ler Frankenstein, porque a primeira vez eu achei chato, né? A segunda vez eu tô achando mais chato ainda. E tem uma coisa que tá me incomodando muito, que é a pontuação desse livro. Eu não queria ser injusta, eu não quis julgar no início, mas agora eu já tô pronta pra julgar. Eu não sei se essa editora sabe, mas o ponto de interrogação e o ponto de exclamação não tem espaço entre a palavra e o ponto. Todos os pontos de interrogação têm espaço entre a palavra e o ponto. Sendo que na vírgula e no ponto final não tem. É só no ponto de exclamação, e isso tá me incomodando muito. Gente, isso a gente aprende na segunda série. Primeira, a gente aprende a escrever. Na segunda, a gente aprende a pontuar. Nossa, que incrível. Não tem espaço, né? E aqui tem. Isso tá me incomodando muito. Pelo amor de Deus. Eu vou mostrar pra vocês. Observem, amigos. Aqui tem muitos pontos de interrogação. Ponto de interrogação, ponto de interrogação. Aqui tem um de exclamação. Dá pra ver que ele tá mais perto do H do que do N, né? Dá. Mas esse aqui, esse tá bem no meio, né? Vamos combinar? E aí, se olhar, tipo, a distância do E, vírgula, né? Desse pontinho da vírgula e pra esse pontinho aqui, era pra ter essa mesma distância, só que aqui tem mais distância.
Ponto final também, ponto final tá juntinho do R. Esse aqui é pra estar juntinho do S, porque é um ponto final. Só que é um ponto que finaliza uma interrogação. Gente, por que isso? Meu Deus, me dá uma tristeza isso. Eu estou indignada. Eu vou tentar resumir minha indignação pra vocês, bem resumidinho, porque daí não atrapalha ninguém. Já fui muito atrapalhada hoje por essa coisa que eu vou contar pra vocês. Bem, vocês bem sabem que eu e Diogo somos muito fãs de Catriel e Paco Amoroso. Saiu a turnê nova deles, a gente estava esperando, nós estávamos nos programando para a gente ir na turnê nova deles, que vai ser em 2026. E vai começar em maio, em Buenos Aires. E a gente queria muito ir no show especificamente de Buenos Aires. Vai ter 4 shows na Argentina. A gente queria muito ir no de Buenos Aires porque teve um DVD, sei lá como é que fala hoje em dia. Mas teve um DVD de um show deles de 2 álbuns atrás. Foi gravado nesse lugar que se chama Movistar Arena. Movistar ou Movistar, não sei exatamente. Acho que é Movistar. E a gente achou legal e acho que vai ser muito legal dessa vez de novo e tal, nesse mesmo lugar. E queria muito ir nessa Movistar Arena. Gente, o parto que é pra comprar ingresso nessa merda, vocês não têm noção, Uma amiga minha me avisou que poderia ter alguns percalços pra comprar ingresso no exterior, porque teria que ter um número lá que seria equivalente ao CPF deles e tal, então eu já tava meio que me informando disso e tal, como que poderia funcionar. E a princípio nessa Movistar Arena não precisaria desse tipo de confirmação, porque eles aceitam identidade estrangeira, que seria, né, nossa identidade brasileira. E aí, gente, aí começa o parto, entendeu? Porque eles querem fazer verificação de conta. Eu fui lá fazer o meu cadastro na Movistar, porque abre amanhã a pré-venda de ingressos. A gente foi tentar se cadastrar na Movistar. Ah, e daí assim, pra quem tá mais por dentro de shows, existem empresas que são tiqueteiras. Tem a Ticketmaster, tem a Blue Ticket, tem, sei lá, Eventim, tem outras, tem coisas assim que tu vai lá, é uma plataforma que tu compra ingressos pra vários shows, né? Diferentes, né? Pode comprar. Lá, em todos os lugares que Catriel e Paco vão fazer show dessa turnê está com a Ticketmaster. Menos na Argentina, porque não existe Ticketmaster na Argentina. Então, cada cidade está vendendo com a sua própria etiqueteira. Então, cada lugar tem um troço lá, entendeu? Um site diferente. Não consigo por nada nesse mundo, ninguém consegue fazer a verificação que eles têm que botar. A gente tem que botar o nosso celular. E eles aceitam o celular do Brasil e eles não mandam a porra da SMS. Nunca mandam. E aí não mandam pro meu, não mandam pro do Diogo, que são operadoras diferentes. Não mandam pro do meu pai, não mandam pro da minha mãe, que ela tenha, tipo, a conta de telefone super, hiper, mega blaster, mais fodalhona de todas. Tipo assim, com roaming e tal. E ela não recebe, então é um problema deles. Aí a gente foi pesquisar e a gente descobriu que não só pessoas estrangeiras não recebem essa SMS, como também pessoas de dentro da própria Argentina não conseguem. E daí parece que tem um defeito no formulário deles, é o que dizem na internet, tipo assim, Reddit da vida. Tem um defeito no formulário deles quando tu vai colocar o teu telefone ali, dá um errinho e o bot não consegue te mandar SMS, porque tem um caractere extra escondido em algum lugar. Muito bem, a gente não conseguiu fazer essa verificação, e aí eu comecei a pesquisar outras cidades, como que seria e tal. Só que assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é 2 brasileiros, que a gente vai estar lá num país que meio que tem fama de não gostar de brasileiro. E aí a gente tem que ir pra lugares que sejam de boa. Só que Buenos Aires é de boa, tem outra cidade que eles vão fazer show, que é Rosário, que é perto de Buenos Aires, é de boa. Aí Córdoba eu não sei se é de boa, porque Córdoba é uma cidade que fica bem no meio da Argentina. E aí, assim, tem uma cara de interior, assim, tipo assim, interior premium. Vai te fuder. Alô, em que posso ajudar? Morrendo. E daí tem outra cidade que é Mendoza, que é quase na fronteira com o Chile. Gente, muito longe Mendoza. É quase no Vale do Aconcagua. Pra que vão tão longe, entendeu? Ai, gente, daí tem todos os rolês que não tava dando certo. E daí, depois que eu descobri que muitas pessoas na Argentina também estão tendo esse problema, eu fiquei mais sossegada, mas eu também vi que é um problema que às vezes se resolve sozinho. Então não é bem um problema, eu acho que é meio que uma coisa deles lá, que eles fazem meio que uma coisa seletiva. Ok, talvez a gente consiga, porque amanhã é pré-venda, entendeu? Daqui a pouco a venda abre no final, né, da semana e até lá a gente consegue. Não sei, quem sabe, um milagre, vamos ver. Mas então, pessoal, voltando à programação normal aqui do canal, eu vou dar uma atualizada a vocês nas minhas leituras. Hoje eu terminei finalmente de ler Frankenstein.
foi ruim. Não vou mentir pra vocês. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu vi um vídeo de um youtuber que eu acho que ele fala bem de livros, sobre Frankenstein, e também depois eu vi um vídeo dele sobre romantismo, né? Um dos motivos de eu não gostar muito de Frankenstein é o fato de ser um livro do romantismo gótico. O romantismo, ele muda muito conforme o país. Então, por exemplo, o romantismo na Inglaterra, a gente tem elementos diferentes do romantismo no Brasil. Mas uma coisa que é comum à maior parte dos movimentos românticos ao redor do mundo é que a pessoa é sempre muito egoísta, assim, o cara que sofre ali, o protagonista que tá te contando a história, tá sofrendo demais porque ele está obcecado com aquela coisa, com aquela ideia, com qualquer coisa que seja o objeto de sua obsessão daquela pessoa, e meio que foda-se o sentimento das outras pessoas, foda-se o que as outras pessoas pensam, foda-se se as outras pessoas estão felizes, ou estão tristes, ou estão sofrendo. O que importa é que ele está sofrendo para o mundo, porque ele está sofrendo, meu Deus. E daí isso me irritou muito na leitura de Frankenstein. O Victor Frankenstein, ele tá sofrendo porque ele primeiro quis, sei lá, colocar no mundo uma criatura titânica que ele queria que fosse um humano melhor e superior a todos os outros humanos, daí ele foi lá e fez isso, e aí no momento que ele fez isso, se arrependeu, e daí ele passou, oh meu Deus, o resto dos anos da vida dele sofrendo por isso, e aí a criatura vai lá e mata geral, estrangula pessoas, e a própria criatura sofre também uma adaptação, né, porque, tipo assim, não nasceu bebezinho, nasceu já grande, né, e aí não tava entendendo o que tava acontecendo, e aí, tipo, a criatura também sofre, e Victor Frankenstein está pouco se fudendo. Assim, estrangular uma criança, meu Deus, como estou sofrendo porque essa criança morreu por minha causa, meu Deus, como sou infeliz. Foda-se que a criança morreu de uma maneira horrível, entendeu? É tipo isso, mais ou menos. E aí também a criatura, ela vai lá e mata pessoas, porque eu estou em profunda dor emocional, porque eu sou uma criatura desgraçada, que ninguém me quer, ninguém gosta de mim, sou muito feio, bibibi, bobó, e por isso eu vou lá e estrangulo pessoas. Assim, tá desculpado agora, realmente. Então isso foi me irritando um pouco, eu acho que eu meio que já passei dessa fase, embora seja um livro importante, enfim, para diversos movimentos literários, eu acho. E também tem a questão de que Frankenstein é apontado como um dos livros precursores da ficção científica, porque aqui a gente tem um terror completamente baseado em ciência, por isso que é ficção científica, né? Porque não é uma ciência real, é uma ciência fictícia. Então não é do sobrenatural, não é monstro, não é um espírito, não é uma coisa assim, sabe? É um negócio criado pelo homem que deu muito errado. Enfim, tamo aí, terminei de ler Frankenstein. Aqui no final do livro a gente tem alguns contos da Mary Shelley, porque a Mary Shelley, ela tinha essa obsessão por pessoas que criam pessoas do zero. O Frankenstein foi o primeiro dela, mas depois ela, ao longo da vida dela, foi escrevendo algumas outras histórias meio que com essa mesma temática. Então a gente tem alguns contos aqui no final que eu não li, mas eu pretendo ler em algum momento, mas é que eu tô um pouco cansada dessa temática, não vou te mentir. Então tem Valério, o romano reanimado. Tem Roger Dodsworth, o inglês reanimado, né? Vai indo nas nacionalidades. Aí tem uma que se chama Transformação, tem um que se chama O Imortal Mortal. Então, viu? É que assim, esse é o tema, acabou. É o tema, assim, né, da morte, de como vencê-la, tá muito assim, presente aqui. E daí isso me irritou um pouco. Mas enfim, já dei meu resuminho, assim. Talvez eu faça um vídeo exclusivo. Acho que valeria a pena, que eu tinha essa ideia de fazer também um vídeo exclusivo relacionado a Drácula e também relacionado a Médico e Monstro, alguma outra coisa de terrorzinho, assim, que inaugurou, assim, sabe, primeira aparição, a aparição mais famosa de monstros clássicos, assim, mas não sei se vai rolar. Então aqui já tem meu parecer sobre Frankenstein. Eu estou tentando ser jovem, botar essa câmera mais wide, agora que eu já comprei um celular novo em 12 infinitas parcelas, eu vou usar todos os recursos. Ontem eu usei o zoom de 6 vezes. Quanta tecnologia. Enfim, eu espero que essa filmagem tenha ficado boa.